Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muitas visitas no nosso blog. E dizer assim, um fala daqui, o outro fala de lá. Isso tá certo? E dizem, somos pentecostais. Você pode estar acessando nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Eu não sei se você está vendo no Google+, os nossos vídeos, no Facebook ou no YouTube. Em breve aí a gente vai colocar em uma rádio online, para que todos aí possam estar ouvindo, né, a palavra de Deus. Não pode estar assistindo, então podem estar acessando aí para poder estar ouvindo. Então, gente, uma vez eu entrei no culto, a qual foi dando uma revelação para mim, né? E Deus iria falar. Foi dito no microfone, Deus vai falar com o irmão Alex. Assim diz o Senhor para você. E tinha um irmão que ele cantava um louvor. E assim, gente, essa passagem que eu vou ler é 1 Coríntios 14, 26, o início, com o título que tem assim, ó, a necessidade de ordem no culto. Então, ele estava cantando aquela música, Deus está aqui neste momento, e sua presença é real em meu viver. Aí conte para Deus seus problemas, fale com ele vai ajudar você. Aí o cara grita, né? Deus está aqui para aliviar o seu sofrimento. Aí o que acontece? Eu lembro que eu estava tentando escutar o que Deus estava falando, gente. E quanto mais o pastor estava falando para mim, assim bem, né? O pastor falando no meu ouvido assim para poder escutar, porque estava, né, muito barulho na igreja. Aí o rapaz estava louvando, aí ele e quanto mais o pastor falava alto, mais ele começava a gritar, e os dois começavam ali, tipo, sabe, e falando a profecia, o outro gritando. Então, resumindo, eu não escutei nada. Eu tentava escutar o outro gritando no microfone dos dois, aí o pessoal aumentava mais ainda, dos dois ao mesmo tempo. E o que acontece nas igrejas também, hoje em dia, são as pregações pentecostais, né, que eles dizem, que são aquelas gritarias, né, não estou dizendo, tem que gritar mesmo, tem que clamar em alta voz, não se deter, anunciar o pecado, transgressão. Então quando eu falo isso, gente, assim, você não pode ser um homem ou uma mulher de Deus que você vai contagiar o povo só com a sua pregação. Você tem que passar a mensagem, para que ele receba a verdade, para que ele seja curado. Mas hoje, os movimentos, gente, os movimentos estão acabando com a igreja de Cristo. Porque não edificam, as pessoas saem de lá, e aí, o que foi pregado? Não foi pregado nada, a pessoa gritou o culto inteiro, não falou nada com nada. Né? E, então, é assim, quando eu falo gritaria, é desenfreada. Né? Quando Deus fala para gritar, clamar, falar em alta voz, é para gritar mesmo, olha, o dia do Senhor está próximo. Eu estou falando sobre, você já viu, o pastor está levando uma palavra, de repente levanta todo mundo começa a gritar, e de repente todo mundo grita e vai falando, de repente o pastor começa a fazer a profecia, o outro também faz a profecia de um canto, o outro faz do outro, e fica todo mundo profetizando. E gritando e falando, então não dá para se entender o que está acontecendo. Né? A verdade é essa. E as pessoas podem falar assim, irmão Alex, você é muito perturbado. Mexe com todo mundo e fala o que não deve. Né? Mas, gente, a necessidade de ordem no culto, diz a palavra de Deus, no 1 Coríntios 14, 26. Diz assim a palavra de Deus, 14, 26, 29 ao 33. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então eles dizem assim, a minha igreja é pentecostal, se a sua não é, o problema é seu fariseu. Ai, ai. Versículo 26, né? Agora vamos ler o 29. Diz assim, ó. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro.
Então, o que ele quis dizer? Que quando essa passagem ela fala até de falar em línguas, né? Se você está falando em língua, mas tem que haver intérprete. Se não tem intérprete, você não deve falar em língua. Você sabia disso? E as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, né? Elas falam em línguas estranhas e na maioria das vezes não há intérprete na igreja. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, ó, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros. Ou seja, é a ordem, gente. Primeiro um, se um for falar, o outro se cala. E aí diz mais aqui, ó, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E diz mais aqui, ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas dos santos. Amém. Então, ele diz assim, ó, porque o espírito do profeta, ele é sujeito aos profetas. Então, por mais que eu esteja cheio da presença de Deus, por mais que eu esteja, sabe, possesso, né, do poder de Deus, esteja, sabe, profetizando, falando em língua estranha e alguém está interpretando, ele diz assim que quando outra pessoa for falar, eu tenho que me calar. Não posso dizer assim, gente, eu nem me aguento, porque o poder de Deus é muito grande, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então eu posso me segurar. Então não há isso, né? Porque o que acontece muito, eu já vi, né, em cultos, começa um falar aquela agitação, aquela negócio, começa todo mundo pular e todo mundo gritar e todo mundo falar um monte de coisa, todo mundo começar a revelar e todo mundo começar a ir nos bancos, tá? Mas a palavra de Deus fala que é um depois dos outros. A Bíblia diz que onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade, mas há de haver ordem no culto. Então, um fala daqui, o outro fala de lá, isso está certo? E dizem, somos pentecostais. O fato de ser pentecostal não quer dizer que você pode desagradar a Deus. Não quer dizer que você pode fazer as coisas de qualquer maneira, porque tudo é para fazer para a edificação da igreja. Então, você não pode usar os pretextos como as pessoas usam. Vamos vender coisa na igreja porque nós temos que ajudar na obra. Vamos fazer isso porque é isso. E o rapaz quebrou o voto, né, de santificar. E ele disse que ele postou coisas para Deus, louvando a Deus. Então, quer dizer, então eu vou puxar, eu vou bajular Deus. Eu vou ser uma pessoa infiel, mas eu vou bajular Deus. Será que isso vai contar para Deus? Eu bajular Ele? Então, o fato de você ser pentecostal ou não, isso não livra você de obedecer a palavra de Deus. Então, já que você é pentecostal, então aprenda primeiro a obedecer. Já que você é uma pessoa que você se diz servo de Deus, então aprenda a obedecer. Se você é um pastor, aprenda a obedecer. Se você é um presbítero, aprenda a obedecer antes de querer falar bonito. E aí Deus vai abençoar a cada ministério, conforme a vontade de Deus, Deus vai abençoar. Um fala daqui, o outro fala de lá. Isso está certo? E dizem, somos pentecostais. Então a palavra de Deus fala aqui. Mas se houver intérprete, esteja calado. Se não houver intérprete, não é para falar em língua estranha. Fale consigo mesmo ou com Deus, né? Diz mais aqui. Se houver, e fala em 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Louvado seja Deus por essa palavra. Então, gente, quando um for falar, o outro fique quietinho, tá bom? Porque se todo mundo quiser falar, é como diz aquele ditado, né? Que se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, eles não estão obedecendo a Deus, e aí é como se alguém chegasse e dissesse aquele velho ditado, né?
quando um burro fala, o outro burro deve baixar a orelha, porque não estão obedecendo a Deus, então se fazem como animais irracionais, né? Eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que você possa compreender a palavra de Deus, botar em prática, né, a palavra de Deus, porque Deus quer que tudo venha a ser com ordem, né, que tudo seja feito para edificação. E que as pessoas não queiram ficar se aparecendo, porque quando as pessoas falam que elas são pentecostais e elas não querem, não, eu sou pentecostal, eu tenho que pular, eu tenho que gritar porque tem fogo no meu pé, e você continua. Então você continua desobedecendo com fogo no pé. Aí você vai ver esse fogo subir até virar labareda, né? Porque você se julga pentecostal, mas você desobedece a palavra de Deus. Então não há concordância nisso, porque o espírito dos profetas está sujeito aos... porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não há como você ficar gritando se você botar em ordem. Se alguém for falar, você fique quieto, respeite o que Deus está falando, né? Tenha mais temor a Deus, né? Porque Deus está falando. Se o pastor chegar e falar, Deus está falando, todo mundo tem que ouvir o que ele está falando. É Deus que está falando, e não aquela gritaria, aquela pulação, aquele negócio todo, aquele rebuliço, e ninguém escuta o que Deus está falando, né? E estão desobedecendo a Deus, não estão tendo ordem no culto, não estão tendo temor, não estão tendo obediência. É como se o pai está falando com o filho, né? E eu imagino, né? O pai falando com o filho, e os filhos gritando, tudo gritando, pulando, ninguém está nem aí de respeitar o pai, né? Agora, e aquela casa que o pai fala e os filhos, na hora, ficam quietos ouvindo o que o pai está dizendo. É isso que as pessoas não entendem. Deus, Ele é Pai. Jesus falou, Pai nosso que está nos céus. Agora, se você não consegue entender isso, né, é porque você não foi um bom filho quando você era pequeno. Então, se coloque no lugar como filho e entenda que quando o pai vai falar com o filho, eu sou pai, eu sei disso, quando eu vou falar com a minha filha, eu quero que ela preste atenção, porque eu sei o que eu estou dizendo. A minha filha, ela mora em uma outra cidade. E eu moro em outra cidade. Então, na minha cidade, certas palavras são palavrões. São palavras que não se devem falar. E lá na cidade dela, são palavras normais. Não tem nenhum significado. Para ela não está pecando contra Deus. Mas eu não quero que a minha filha saia na rua dizendo palavras que não convêm, né? Ela vem para a minha cidade. E eu disse para ela, filha, não diga essa palavra, porque aqui onde o pai mora é palavrão. Ela falou, meu pai, mas aqui não é. Eu falei, sim, mas já que a gente sabe que aqui é, então você diga outra palavra que venha a ser o mesmo significado, mas não diga mais isso, né? Porque fica feio, né? Uma menina, ela tem 9 anos, e vamos supor que alguém vá lá visitar ela não, né? Alguém more lá na cidade dela e veja ela falando. Eu não quero ninguém vendo minha filha com outros olhos, né? Não quero. Então é isso que você tem que pensar. Quando o pai fala, o pai espera respeito dos filhos. O pai não espera que os filhos fiquem gritando, berrando, esse tipo de coisa. Então, se Deus está falando pela boca de algum profeta, os outros fiquem quietos. Porque todos vão falar, mas um depois do outro. Porque o espírito do profeta, ele está sujeito aos profetas. Então, se você não entende isso, é porque você não está com o espírito dos profetas. Porque se você não está tendo obediência à palavra de Deus, é só você meditar. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Então, ou seja, por mais que você pule, por mais que você grite, por mais que você esperneie, por mais que você salte, rodopie, não estou dizendo que aqui é errado, você faz o que você quiser, né? Você faz o que você quiser, mas com ordem no culto. Então, não queira aparecer mais do que a pessoa que está levando a palavra, não queira aparecer mais do que a pessoa que está profetizando. Não queira aparecer mais do que Deus falando pela boca de alguém. Né? Importa que ele apareça, né? Que ele cresça e a gente diminua. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que vocês possam entender, né, que há necessidade da ordem no culto. Então, diz mais aqui, ó, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque todos
podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se você é pentecostal, seja pentecostal, mas antes aprenda a obedecer a palavra de Deus e se manter, né? Se manter nas reuniões na hora que Deus estiver falando, porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então você pode se controlar, sim. Você só não se controla se você estiver na carne, né? Brava mesmo. Tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.